Como é que um cientista, treinado em Harvard, imerso em dados, em evidências, chega à conclusão de que existe um criador? Bom, vamos mergulhar nessa jornada que é, no mínimo, fascinante. A análise que a gente faz aqui acompanha a história de um oftalmologista que diz que, para ele, a resposta para essa pergunta foi um grande sim. Essa afirmação é impressionante, né? Pensa só, mais células para a gente enxergar do que estrelas no universo inteiro. Mas o curioso é que a história do cientista que chegou a essa conclusão não começa com fé, muito pelo contrário. Começa com uma visão de mundo totalmente científica e sem nenhuma religião. A perspectiva inicial dele foi toda moldada por uma criação onde a ciência era a única verdade. E a fé? Bom, a fé nem entrava na equação. Ele cresceu na China, onde, segundo ele, cerca de 90% da população é ateia. Mas não por escolha, sabe? É mais como padrão cultural mesmo. E para ele, existe uma diferença enorme nisso. O ateísmo dele não era uma rejeição à fé, como ele via acontecer na América. Era simplesmente o resultado de nunca ter tido contato com ela. Mas foi na faculdade de medicina, ali no meio dos livros e laboratórios, que a visão de mundo dele começou a ser abalada por uma crise que ele não esperava. Conforme ele foi se especializando em oftalmologia, a complexidade absurda, a engenharia do olho humano, começou a desafiar as crenças mais básicas que ele tinha. E o que ele encontrou ao estudar o olho humano foi algo de uma escala, nossa, quase impossível de imaginar. Ele se deu conta de que a arquitetura do olho e do cérebro, trabalhando juntos, era uma verdadeira obra-prima de precisão. E a principal descoberta dele foi de explodir a cabeça. O número de células que existem só para visão em uma única pessoa é maior que o número estimado de estrelas em todo o universo que a gente consegue observar. Para ele, esse foi o ponto crucial. A precisão de um sistema que se forma em 9 meses e que funciona perfeitamente em 99,9% das vezes, isso parecia estatisticamente impossível dentro de um processo evolutivo que ele entendia como puramente aleatório. Ele não conseguia mais conciliar a ordem que ele via com a ideia de mero acaso. Essa crise intelectual toda levou ele a questionar os professores, e foi aí que uma conversa mudou tudo. Um professor, que ele só depois foi descobrir que era cristão, o chamou para almoçar e fez essa pergunta aparentemente simples. A analogia foi poderosa. Se um monte de peças de metal jogadas na rua não podem, por acaso, se juntar e formar um carro, como é que o olho, que é infinitamente mais complexo, poderia? Esse raciocínio, nas palavras dele, abriu uma porta em sua vida. E esse foi o momento da virada. Ele passou de acreditar que tudo era aleatório para acreditar que devia haver um designer, um criador inteligente por trás de tudo. E o mais curioso é que ele encontrou um eco para essa dúvida dele numa fonte totalmente inesperada, no próprio autor da teoria da evolução. Ele aponta que o próprio Charles Darwin, lá em A Origem das Espécies, reconheceu que a complexidade do olho era um desafio gigantesco para sua teoria. No fim das contas, essa jornada de descoberta científica acabou transformando completamente a forma como ele viu o mundo. Ele deixou de ser um ateu focado só na ciência para acreditar que a ideia de um criador oferecia a melhor explicação para aquela obra-prima biológica que ele estudava todos os dias. Ele conta que ainda demorou vários anos para sair dessa crença geral em um criador para chegar a uma fé mais específica, um caminho que ele detalha no livro dele. A jornada desse cientista nos deixa com uma questão fundamental. Para ele, a complexidade do olho apontava para um design. Para outros, aponta para a elegância da própria evolução. Onde quer que a resposta esteja, a pergunta permanece, bem ali na fronteira entre a ciência e a filosofia.